Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. Comigo, o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, e nós vamos entrevistar hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu quero perguntar ao ministro Gilmar Mendes o seguinte: recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente da Câmara e do Senado não pode se reeleger. E há uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo também que o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso não podia ter sido reeleito. Qual que é a posição do Supremo sobre isso, ministro? Olá, Antero e Pedro Pinto, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a todos os seus espectadores e dizer o seguinte: o Supremo decidiu que seria proibida a reeleição para a Câmara e Senado e estendeu esse entendimento, a meu ver, também para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores. Pelo menos entendeu-se que se estaria proibida a reeleição, a não ser para uma nova legislatura. E, recentemente, depois dessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo uma eleição, ou cassando uma eleição que se teria verificado em Roraima. Eu não conheço esta ação de Mato Grosso, vou me informar sobre ela, mas certamente o plenário do tribunal vai tomar alguma deliberação para fixar um entendimento, tendo em vista que as notícias, pelo menos publicadas nos jornais, dão conta de que em muitos estados estariam ocorrendo essas reeleições. Ministro Gilmar Mendes, eu gostaria de começar essa entrevista também falando sobre um aspecto da pandemia. No início da crise sanitária no país, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão clara de que prefeitos e governadores teriam autonomia na condução das decisões sobre a pandemia e que caberia ao governo federal, caberia à presidência da República a coordenação, a liderança desse processo no país. Reiteradamente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizia que o Supremo Tribunal Federal, e dizia isso até recentemente, impediu que ele tomasse a frente das medidas necessárias para enfrentar a pandemia. Ministro, eu gostaria até que o senhor recuperasse a memória dos brasileiros, de quem está nos acompanhando, sobre dessa decisão. É uma decisão clara do Supremo e, reiteradamente, o presidente confundindo a opinião pública, jogando a culpa da inação dele no Supremo Tribunal Federal? Acho que até o Supremo fez uma nota a propósito disso recentemente, assentando que jamais o tribunal proibiu a União, e nem poderia fazê-lo, de intervir nesta seara. Todos conhecem, Antero foi constituinte, trabalhou nessa questão, todos conhecem a estrutura do texto constitucional e sabem que ali se assentou essa pedra fundamental do SUS, que exige uma integração, uma administração integrada da União, dos estados e dos municípios. O Tribunal se viu na contingência de explicitar essa questão. Por quê? Porque o governo federal, algumas vezes, insistiu em fazer intervenções gerais, por exemplo, liberando atividades que ele dizia que eram essenciais. Culto, por exemplo, ou atividades de salão de beleza, barbearia, até casas lotéricas. Portanto, fazendo uma intervenção no âmbito dos estados e dos municípios. Então, o tribunal explicitou que essas questões haveriam de ser coordenadas com estados e municípios e que, se eles estivessem tomando medidas nesse sentido, em consonância com as regras da OMS, a União não poderia fazer esse tipo de intervenção. Então, a partir daí, talvez o presidente tenha utilizado esse entendimento
para fazer valer, talvez no campo político, essa sua máxima. Eu fiquei impedido de atuar. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já explicitou isto, nunca houve essa regra, esse entendimento ou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós tivemos aqui foi uma politização da pandemia, como temos visto também nessa questão aí do que vocês da imprensa têm apelidado a guerra das vacinas, não é? E essa politização é muito ruim, não é? Ficamos aí com essa conflitologia, chamemos assim, que não nos ajuda num momento de grave crise que nós estamos enfrentando. Ministro, o Supremo Tribunal Federal recepcionou o Pacto de São José da Costa Rica e ele, como ele versa sobre direitos humanos, ele tem força constitucional, né? Ele é recepcionado no mesmo nível da Constituição brasileira, diferentemente de outros tratados que não dizem respeito a direitos humanos. E no Tratado de São José tem o duplo grau de jurisdição, que todo cidadão terá direito ao duplo grau de jurisdição. Eu estou dizendo isso para a gente começar o debate sobre a questão da punição ou não do segundo grau. Por que, sendo signatário do Pacto de São José, tem que ter mais de duas jurisdições para alguém continuar cumprindo a pena? Começar a cumprir a pena, aliás. O Pacto de São José, na verdade, não foi recebido como norma constitucional. Nós entendemos que todos os pactos de direitos humanos que não forem aprovados por maioria específica, 3/5 da Câmara e do Senado, eles têm força supralegal, portanto, acima da lei, mas infraconstitucional. É esse o nosso entendimento. A nossa Constituição, como você sabe, Antero, estabeleceu que para se executar a pena, definitivamente, é preciso do trânsito em julgado. Nós, inclusive, adotamos uma norma que veio do direito português. E, desde então, temos tido essas refregas. E, a despeito dessa regra estar no texto constitucional, por muitos anos, até 2009, o Supremo sempre entendeu que era bastante a decisão de segundo grau. Em princípio, essa era a regra. Em 2009, o tribunal fez uma releitura dessa questão e disse: é preciso que haja o trânsito em julgado para se executar a pena. Todavia, é possível, em segundo grau, ou até em segundo grau, decretar a prisão provisória, desde que haja fundamentos para a prisão provisória. Então, essa é uma questão que nós discutimos e aqui ou acolá, em função dos recursos que são interpostos, especialmente do recurso especial e do recurso extraordinário, em função disto, nós temos esse retardamento no cumprimento das penas. Nós precisaríamos melhorar toda essa sistemática. E por isso, então, nós revisitamos esse tema, voltamos a assentar, portanto, que é necessário para execução da pena o trânsito em julgado. E essa questão está posta no Congresso Nacional. Todavia, é bom que fique bem claro que, a despeito dessa regra, nós temos hoje no Brasil alguma coisa como, talvez, um pouco mais de 800 mil presos. 800 mil presos, dos quais cerca de 400 mil presos provisórios. Portanto, nós prendemos massivamente e prendemos provisoriamente. A metade dos presos no Brasil são presos provisórios. E aí temos uma série de problemas. Presos provisórios com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Muitas vezes, quando são condenados definitivamente, já cumpriram a pena nos presídios. Então, nós temos graves problemas nessa seara e precisamos discutir essa temática. Nos últimos tempos, esse tema se tornou uma moda
por conta dessa chamada criminalidade política. Então, e a partir de premissas assentes aí nessa chamada doutrina da Lava Jato. Temos que acabar com a exigência do trânsito em julgado. Eu não sei se, diante de tudo que hoje se revela a propósito da Lava Jato em Curitiba, se a gente deve seguir alguma recomendação da Lava Jato de Curitiba. Mas, ministro, nessa questão da Lava Jato de Curitiba, inclusive há um debate acalorado na imprensa hoje, tratando inclusive de declarações de Vossa Excelência com relação a esse fim da Lava Jato. A Lava Jato de Curitiba acabou, embora o saldo dela para a população brasileira seja considerado extraordinário. Por exemplo, a Lava Jato de Curitiba, eles conseguiram recuperar 4,3 bilhões de reais para o Brasil e 19,3 bilhões se computados os acordos de colaboração e de leniência, que foram recuperados pelo Brasil. E essa Lava Jato de Curitiba, ela está sendo questionada por causa de mensagens que foram vazadas pela Vaza Jato, que está sendo considerada como a Vaza Jato. Mas essas mensagens, ministro, é evidente que isso não é nada pessoal, mas essas mensagens, elas são ou não ilícitas? São ou não provas ilícitas? O Supremo admite a possibilidade de considerar essas provas ilícitas? E um outro detalhe, só para embasar esse questionamento, que as decisões de Curitiba, nós temos uma pesquisa aqui no UOL, de 176 sentenças da Vara de Curitiba, 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu, o que não é grande coisa. 3% das sentenças foram para condenar o réu que havia sido absolvido. Ou seja, havia um equilíbrio nas decisões lá de Curitiba. E 30% das sentenças foram alteradas para agravar a pena. Esses dados não são dados que mostram que não houve, assim, uma mão muito pesada em Curitiba, que houve até um certo equilíbrio, ou os tribunais superiores estariam também usando de parcialidade? Antero, esse é um debate bastante amplo que a gente teria que fazer e talvez nós tivéssemos que trazer dados outros para discutir, especialmente a questão dos bons resultados que foram sempre aí bravateados. Grandes empresas quebraram e aí um número enorme de empregos desapareceram e eu não sei se isto é meritório, né? Isto é um debate que se pode fazer. Quanto às provas lícitas ou ilícitas, eu até brinquei com uma colega sua recentemente, dizendo que os rapazes de Curitiba não precisavam ficar muito nervosos, porque se eles estavam lidando, se eles tinham conversas angelicais, não precisavam ficar nervosos, porque o que se ia revelar ali era um antro, né, um espaço de santos, mas parece que não se tratava de santos, né? Nós estamos a ver aí uma série de manipulações, né, inclusive o uso da Receita para perseguir supostos inimigos. Não sei se vocês viram hoje uma mensagem que diz que eles queriam investigar os ministros da esfera criminal do STJ. Então, veja, era esse tipo de prática. E vamos usar a Receita para isto. Ou nós demos um drible no Teori. O que o Teori fazia? Proibia que eles se apropriassem de verbas que eram devolvidas, que eles apropriavam-se a título de honorários. Tudo isso precisa ser realmente discutido. O que eu posso dizer sobre essas provas? A pergunta básica que nós temos que nos fazer é a seguinte: eventualmente, eu posso usar uma prova ilícita para condenar alguém? Acho que a resposta está no texto constitucional. Não.
Vocês vão se lembrar que a gente de Curitiba defendia isto. Naquelas famosas 10 medidas, eles queriam que as provas ilícitas valessem para condenar. Veja, agora estão reclamando destes vazamentos e estão dizendo que são provas ilícitas. Mas a pergunta que você faz também pode ser respondida de outra maneira. Eu posso usar uma prova ilícita para absolver alguém? A doutrina responde, pelo menos parcialmente, que sim. Portanto, são questões diferenciadas que nós temos que discutir. Muitas dessas questões aí vão para a história, com certeza há méritos inegáveis na Lava Jato, a necessidade de fazer o combate à corrupção continua, é preciso que se organize. Mas o que nós aprendemos? Que essa ideia de formar uma força-tarefa e colocá-la fora do raio de ação de todos os órgãos, veja você, nessas conversas que estão sendo reveladas, não aparece um chefe do grupo, o chefe do Dallagnol, mas eles dizem, nós integramos a equipe Moro, portanto o chefe era juiz. É bom esse modelo, que o juiz comande uma força-tarefa? A gente já viu algum lugar que se chama Estado de Direito em que isso funciona assim? Em que a denúncia é combinada com o juiz? Imaginem que isso se desse com o advogado de defesa. Nós temos um caso agora. Há uns desembargadores da Bahia que estão presos porque combinavam as ações com os advogados. É disso que se cuida. Então, as questões são muito graves. Agora, por que nós chegamos a isso? Também nós temos que perguntar. Porque, de certa forma, houve um alheamento, até uma derruição, uma destruição do sistema político. Os tribunais também falharam gravemente. Eu disse isso aqui. Vocês vão se lembrar, quando se discutiu aquele acordo Joesley-Janot, eu disse, nós estamos errando. Isso é grave. Como também discutir o caso Lula no plenário. Então, mas o que havia? Havia um tipo de mídia opressiva. Em relação ao STJ, que é um tribunal que falhou largamente nesses anos. Veja, houve um erro, inclusive nosso. Diante dessas discussões todas, imputações, etc., a todos, suspeitas de todos, aqui, na verdade, o país tinha se tornado um reino da corrupção. Todos eram corruptos, menos eles. Essa era a suposição. Então, vejam, por exemplo, que um ex-colega meu da Procuradoria foi indicado, era juiz do TRF, da 5ª Região, e foi indicado, rapaz super competente, Marcelo Navarro, foi indicado para ministro do STJ. E o presidente do STJ, o ministro Falcão, à época, o levou ao Senado, falou lá com líderes, e o levou à presidência da República. Isso foi bastante para dizer que ele iria para uma Câmara Criminal do STJ e votaria a favor do Norberto Odebrecht. Janot pediu a abertura de um inquérito em relação a esses dois ministros, o presidente, Francisco Falcão, e Marcelo Navarro. Eles ficaram 2 anos respondendo ao inquérito. Vocês podem avaliar o que isso significou para o STJ. O medo que essa gente passou a ter. Isso tudo que estava aí. Agora, depois veio aquele famoso livro do Janot. E nós aprendemos o quê, André? Que às 3 horas da tarde ele já estava embriagado. Que quando recebeu o convite para ir para ser nomeado, ele se perdeu no Palácio da Alvorada, que você conhece muito bem. Ele se perdeu lá naquelas árvores porque estava bêbado. Veja, este foi o chefe da Lava Jato durante todos esses anos. Significava que estava sem chefia. Isso tudo
nós não temos discutido. Nós precisamos discutir isto. Nós precisamos discutir isto. A tragédia que agora se acomete sobre a Lava Jato é autoproduzida. Colegas de vocês têm dito, a Lava Jato morreu, mas não morreu de morte morrida. Ela foi assassinada. Eu tenho dito, não, eles se suicidaram. Isto é um caso de suicídio. Há uma frase que o Mário Henrique Simonsen usava, que dizia assim, o trapezista morre quando pensa que voa. É o caso. O senhor falava sobre a questão da Lava Jato, dessa força-tarefa, e o senhor mencionou aí como um contexto que agravava essa situação da mídia opressiva. E qual é como é que o senhor define isso e qual é o tamanho dessa influência e desse fator no sentido de operar esse trabalho que Curitiba fez? E isso faz parte, talvez, de um momento da vida nacional em que houve uma associação, vamos chamar assim, pró essas ações todas. E nós passamos a viver um tipo de política através de uma persecução penal. E isso, inclusive, os animou. Veja que Moro se lança candidato, vem aí para ser ministro, apoia o candidato Bolsonaro. Dallagnol sonhava ser senador. Quer dizer, no fundo, antes disso, eles tinham feito as 10 medidas, queriam fazer um redesenho do Brasil, um redesenho institucional do Brasil e tudo mais. E a mídia se associou a isso. Tudo se falava, com poucos críticos. Antero, vi que você fazia críticas, e quando em vez aos excessos, até me dava razão. Mas vocês vão ver, por exemplo, que uma grande revista de circulação nacional, a Veja, fez 4 capas comigo. Uma delas destacando o juiz que discorda do Brasil, porque eu era crítico da Lava Jato. Agora eles não sabem o que dizer, porque pelos cantos vivem dizendo Gilmar Mendes tinha razão. Eu até já disse no plenário do Supremo que eu sou péssimo profeta, porque as coisas que falo acabam acontecendo. Então, mas vejam vocês, houve uma massiva aliança que, enormemente, as pessoas se posicionarem. E vocês sabem, o Rui Barbosa, ele dizia que não havia salvação para o juiz corrupto, mas também não havia salvação para o juiz covarde. Mas a matéria coragem, ela não está bem distribuída nos tribunais. Eu devo dizer que, em algum momento, faltou aos tribunais coragem, inclusive para fazer esse tipo de enfrentamento. E, infelizmente, nós produzimos isso que é uma tragédia. O que vai se revelando é uma tragédia. Tanto é que vocês veem, a mídia acompanha as pessoas até a sepultura, mas não cai com elas dentro. Ninguém mais fala dessa gente. São poucas as críticas, mas há um obsequioso silêncio. A mídia quase não está falando. Veja, os jornalões, as TVs, não estão repercutindo essa chamada morte da Lava Jato. É como se ela já não tivesse existido. Se esquece o papel que ela teve nesse processo. Ministro, o senhor sempre foi um crítico muito firme das alongadas prisões de Curitiba. Inclusive prisões temporárias, prisões preventivas, que tinham o objetivo de fazer as pessoas, porque estavam na prisão, fazerem a delação premiada. Então o senhor sempre foi um crítico disso. Eu gostaria de perguntar o seguinte, e esse alongado afastamento por decisão de um ministro do Supremo, Luiz Fux, dos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso?
eles estão afastados há mais de 3 anos. Não é prisão, mas é como se fosse. Eles estão afastados há mais de 3 anos, não foram julgados por nenhuma instância, não tem nem a denúncia promovida pelo Ministério Público, e tudo começou com uma ação também do procurador Rodrigo Janot. Além disso, recentemente teve um habeas corpus do conselheiro Walter Albano, julgado aí no Supremo, e ele retornou. Aí os outros conselheiros pediram extensão e não obtiveram. E eu me lembro de um caso que foi divulgado recentemente aqui em Mato Grosso, do conselheiro Antônio Joaquim, que teve a extensão negada para ele, porque pairava a venda de uma fazenda para o governador Silval Barbosa e que estava sendo investigado pela Polícia Federal. E há menos de 30 dias a Polícia Federal arquivou o inquérito. Mas tem 3 conselheiros nessa situação. Eu não estou dizendo para absolver, mas eu estou dizendo o seguinte: esse alongado afastamento não faz tão mal quanto a alongada prisão em Curitiba? Eu acho que sim. Se vocês olharem, eu tenho decisões em casos semelhantes, por exemplo, em caso de conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá, em que eu cassei decisão do STJ que afastava alongadamente conselheiros. Mas esse tema precisa ser analisado. Não vou emitir juízo sobre o caso de Mato Grosso, porque provavelmente esse tema ainda voltará ao tribunal, certamente está no STJ, mas pode ser que venha até ao Supremo e, nesse caso, talvez a minha turma, a segunda turma, seja a competente. Mas o seu raciocínio em relação à prisão vale também para o afastamento. Certamente é uma medida cautelar, é uma medida de caráter preventivo e ela deve ter um limite temporal. É fundamental que se trabalhe com esse conceito em todos os casos. Ministro, agora, nada pessoal, eu quero trazer a discussão para o âmbito do Poder Judiciário e discussões internas. Como é que foi passar o recesso trabalhando? Eu queria que o senhor comentasse, obviamente, sobre a decisão dos ministros que não fizeram o recesso e decidiram trabalhar. Isso denota algum problema interno na Corte, na relação direta dos ministros com o atual presidente? Não acho que seja isso, não. Na verdade, todos nós gostaríamos até de viajar nesse período e fazermos as férias, uma vez que tivemos um ano bastante conturbado. Vocês acompanharam o tribunal durante todo esse período. Nós tivemos um ano muito ativo e atípico, mas acabamos ficando impedidos, né, de viajar por conta da pandemia e de todas essas restrições, especialmente aquelas que se impõem ao Brasil. Mas o mundo todo, como sabem, se tornou um lugar inóspito. Eu, por exemplo, como sabem, costumo ir a Portugal nesse período. Eu vou a Lisboa e Portugal conseguiu a façanha, depois de ter tido uma gestão bastante efetiva da pandemia. Recentemente estava com 500 mortes por dia, uma população de 12 milhões de habitantes, portanto, um índice altíssimo, né? E a pandemia também teve uma grande repercussão na Europa. Então, nós fizemos essa avaliação e alguns ministros tinham processos importantes, eu também tinha alguns, e nós tomamos essa deliberação, que eu acho que foi acertada. Vejam, por exemplo, que o ministro Lewandowski teve um papel importantíssimo na condução aí dessas questões ligadas à pandemia. Ele que é o relator daqueles processos que tratam da vacina, da vacinação obrigatória e, portanto, vem dando decisões e orientações que são relevantes para evitar algum tipo de vazio. Então, acho que foi uma decisão acertada e, possivelmente, nós vamos adotar esse tipo de entendimento nas próximas férias. Acho que agora com o processo virtual
é muito mais fácil, talvez, esse dispositivo que dava ao presidente esse tipo de competência tenha se tornado obsoleto. Quer dizer que, então, não há um racha no Supremo, isso é uma coisa, uma especulação da mídia com relação a um desagrado, a uma desavença entre os ministros e o presidente atual por conta daquela decisão da presidência, do Senado e da Câmara, com o Davi Alcolumbre e o Maia? Toda instituição humana tem as suas divisões, mas no dia seguinte nós prosseguimos e temos que cooperar para que a instituição seja preservada, e assim nós procedemos. Ministro, o senhor citou aí da participação que realmente tem sido muito positiva para o Brasil, do ministro Lewandowski, com relação à questão das vacinas. E recentemente houve um pedido no Supremo Tribunal Federal do governo da Bahia, pedindo uma autorização para comprar 50 milhões de doses da Sputnik. Mais recentemente ainda, o Senado da República aprovou que a Anvisa agora tem 5 dias apenas para aprovar as vacinas, ou não, para aprovar ou rejeitar as vacinas que já tenham sido aprovadas em vários países, dentre os quais a Rússia. Quer dizer, a tendência do Supremo é autorizar esse tipo de medida solicitada pela Bahia, o que significaria dizer que cada governador pode tomar iniciativa para vacinar primeiro a população do seu estado? O ministro Lewandowski, eu acho que está fazendo uma audiência com os técnicos em relação a isto. E, como você disse também, Anta, o sistema político está se movendo para fazer com que a Anvisa tome uma deliberação a propósito disso. A Sputnik já está sendo aplicada na Argentina. Nós vimos recentemente o próprio presidente da Argentina se fazendo vacinar, e é necessário. E até agora, como todos sabem, nós só dispomos de 2 vacinas. A vacina a chinesa, do Butantan, e esta outra da Fiocruz. E temos imensa dificuldade, né, de ampliar esse leque. Essa confusão toda que houve fez com que houvesse esse retardamento. Acho que é fundamental, e o próprio governo federal está já dizendo, o porta-voz, que vai, talvez, comprar mais vacinas da Índia e também, possivelmente, a vacina russa. Eu acredito que não cabe ao tribunal ele próprio definir, a não ser que haja um eventual excesso de poder da agência, não cabe a ele decidir sobre quais as vacinas que serão aqui registradas. Mas é fundamental que a legislação seja adequada, de modo a que, considerando o quadro de pandemia e o estado de necessidade em que nos encontramos, que haja um tipo de aprovação emergencial ainda mais acelerada para que esse processo de atendimento da população seja efetivado. Nós sabemos, nós temos 200 milhões de pessoas. Para que esse processo seja efetivo, para que se atinja aquilo que se fala, uma imunidade de rebanho, talvez nós tenhamos que vacinar pelo menos 100 milhões, talvez 140 milhões de pessoas. Portanto, a vacinação está ocorrendo no ritmo desejado, mas nós não temos vacina suficiente. Então, é preciso que haja uma dinâmica. Todo esse quadro, essa confusão que se instalou do ponto de vista político e administrativo é extremamente negativo. E eu torço, você que esteve tantos anos no Congresso Nacional, para que agora, com as novas mesas das 2 casas, nós tenhamos uma nova dinâmica nesse contexto, consigamos reduzir os conflitos e avançar também nessas questões administrativas. Ministro, agora uma questão em retrospecto. O senhor está completando esse ano de 2021, 19 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que, com a sua conhecida autocrítica, que o senhor dissesse assim, qual foi, nesse período, a decisão mais equivocada, aquela que a nação
pode-se lamentar uma decisão tomada pelo Supremo nesse período e qual aquela decisão que o senhor reputa como a mais importante e que orgulha o senhor de estar participando, de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu tenho a impressão que todos nós erramos naquela questão da limitação dos partidos políticos. Acho que quando nós fizemos essa decisão, nós erramos e causamos talvez um retrocesso no sistema político. O Congresso aprovou uma alteração, né, estabelecendo a chamada cláusula de desempenho ou a cláusula de barreira. O tribunal inicialmente indeferiu a liminar pedida. Passaram-se 10 anos. Foi o tempo que o Congresso deu para que o sistema político se reorganizasse, que houvesse fusão de partidos, reunificação e tudo mais. 2 eleições foram disputadas, portanto, os partidos puderam medir forças, testar a possibilidade de crescimento. E depois veio o pedido do julgamento numérico. E no mérito, nós, então, cancelamos uma reforma que tinha sido muito bem trabalhada. Acho que esse me parece um grave erro histórico. Acho que acabamos, talvez, contribuindo, inclusive, para essa confusão que depois se instalou, essa multidão de partidos e tudo mais. Quanto aos acertos, eu acredito que temos tido decisões importantes, eu não citaria. Acho que agora, por exemplo, durante a pandemia, o tribunal tem sido um órgão importante nesse contexto. Acho que tem ajudado o Brasil, tem dado racionalidade, tem dado equilíbrio, tem evitado ameaças à funcionalidade do sistema democrático. E ao longo dos anos, o tribunal tem ajudado a civilizar um pouco o Brasil. Aí tem decisões importantes, me parece, por exemplo, uma que é muito questionada, e questionada sobretudo agora, a ideia da união estável para as chamadas uniões homoafetivas. Eu acho que foi uma decisão importante, ou mesmo esta que reconhece a possibilidade, é muito questionada também, a possibilidade da criminalização dos ataques materializados pela homofobia. Em suma, temos muitas decisões importantes ao longo desses anos. Na esfera criminal, eu tenho a impressão de que o tribunal mantém um Brasil um tanto quanto civilizado. Vocês sabem, os jornalistas sempre dizem: quem tem bom advogado consegue habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Quem tem bom advogado e quem tem mau advogado. O índice de concessão de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal é muito alto e trata de pessoas que muitas vezes furtaram um pão, um pedaço de alguma coisa, um pedaço de carne, alguma coisa desse. Esses processos não deviam chegar ao Supremo, mas chegam. E nós decidimos. Uma vez uma jornalista me perguntou: mas por que nós não sabemos disso? Só sabemos dos habeas corpus dos ricos. Eu até brinquei, porque jornalista não gosta de pobre, só gosta de rico. É uma brincadeira. Mas, de fato, esses habeas corpus que nós damos, normalmente esses que são damos para pobres, e toda semana nós damos habeas corpus para pessoas pobres, eles, na verdade, acabam não ocupando a mente. Ou o Supremo que não comunica efetivamente essas decisões também nesse âmbito, né, ministro? Pode ser. Ministro, muito obrigado pela entrevista. E para encerrar, para o senhor fazer a sua manifestação final, gostaria de agradecê-lo, sinto-me honrado com sua presença aqui neste espaço da entrevista Nada Pessoal. Eu gostaria de fazer 2 considerações. Primeiro, dizer que, sem ser santista, torci muito pelo Santos. Nós perdemos, né, ministro? Infelizmente, perdemos para o Palmeiras. E segundo, o senhor vai tomar vacina, ministro? Muito obrigado pela entrevista. Sim, quando tiver oportunidade, vou tomar a vacina. E também sofri muito com essa derrota do Santos, embora depois tenha ficado confortado, porque foi uma façanha. O Palmeiras estava preparado para essa disputa e nós fomos nos preparando ao longo desse campeonato, de modo que foi
uma façanha, revelamos mais aí meninos da Vila. O Santos saiu de uma situação... Eu me lembro que o meu amigo Milton Neves tinha dito que o Santos era candidato ao rebaixamento neste ano, ano passado, né, este ano, e nós, na verdade, tivemos um bom resultado e boas expectativas para o ano de 2021. E eu, Antero, inclusive, tive a oportunidade de travar conhecimento, de falar com o Almir, o grande craque que jogou no misto e jogou no Santos. Tenho conversado com ele. Ok, muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Grande abraço a vocês. Obrigadão. Nada pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.